Ok, muito boa noite. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, mais um tempo com a palavra de Deus aberta. Sabe, aqui são os pensamentos de Deus revelados para as nossas vidas. É o nosso manual de vida para cada um de nós que somos nascidos de novo, né? A palavra de Deus é o nosso fundamento, é ela que alimenta a nossa fé, ela que é luz para o nosso caminho, é ela que nos consola, é ela que nos edifica, é ela que nos instrui, é ela que nos corrige, é ela que, sabe, nos dá a esperança de que logo, logo, né, Jesus voltará. Amém? Aleluia. Se você pode, abre comigo nessa noite a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, por suas misericórdias, pelo seu amor incondicional. Obrigado pela obra consumada por Jesus no Calvário, quando ele pagou um alto preço pelos nossos pecados, o seu sangue derramado ali uma única vez por toda a eternidade, nos fazendo, Pai, uma nova pessoa, parte de um novo povo, um povo de propriedade exclusiva do Senhor, como está escrito em Tito, capítulo 2, versículo 14. Muito obrigado por essa noite. Espírito Santo, unge nossos corações, unge a sua palavra. Vai, Senhor, de encontro à necessidade de cada um de nós, seja ela física, seja ela emocional, financeira, seja, Pai, uma restauração de um relacionamento, seja na saúde, uma cura, Pai, de uma doença, uma cura de uma área específica das nossas vidas. Que o Senhor possa fazer um grande milagre nesse momento, instruindo-nos, nos edificando e nos mostrando o caminho que devemos andar. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Uau! Que bom estarmos aqui juntos nessa noite, né? Deus, Ele está trabalhando em nós nesse exato momento. Muitas vezes não entendemos os porquês de muitas coisas, mas sabemos que Deus está aí, cuidando, libertando, transformando as nossas vidas de dentro para fora. E Deus tem um jeito dele de trabalhar em nossas vidas. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, inquietos, ficamos muitas vezes desesperados. E quando a palavra de Deus fala para nós aquietar nosso coração e confiar em Deus, porque aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para concluir. Amém? Amém? Ok. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21 está escrito: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Pensa comigo nessa noite, né? Muitos dos filhos de Deus estão hoje desviados, estão sem ter aquele ânimo novo de caminhar com Deus, de correr a corrida da fé, por causa de um erro, de um fracasso na sua vida. E sabe, eu quero que você entenda esse princípio hoje, porque o nosso fracasso não pode impedir Deus de nos usar hoje para a glória, para a sua glória. Deus, ele tem prazer de usar cada um de nós. Às vezes vamos fracassar, vamos cair, vamos ficar machucados. E vamos, às vezes, não querer nem ir na igreja. Mas sabe, o fato é que Deus, ele trabalha sempre para nos restaurar do pecado. A graça de Deus. Aqui está falando, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é algo que nós recebemos sem merecimento algum. A graça não é uma licença para pecar. Pelo contrário, a graça é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Nós todos erramos. Nós todos pecamos.
E no grego a palavra amatia, errar o alvo para pecado. Nós erramos o alvo. Mas sabe o que acontece conosco após nós errarmos o alvo? Nós fracassarmos, nós cairmos. Muitos entram em desespero, muitos entram em condenação, vivem debaixo de culpa. Fica, sabe, muitas vezes até doentes, achando que não pode mais andar com Deus, não pode mais ir na igreja, não pode mais, sabe, fazer as coisas que Deus fazia na sua vida no passado. Este é um erro, porque Jesus, ele sabia que nós iríamos fracassar, mas mesmo assim, ele nos amou e nos ama de tal maneira que foi à cruz do Calvário pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos fracassos. Ele morreu para que nós pudéssemos ter a garantia de vida eterna e o sangue nos lavar para nos justificar, para nos reconciliar com Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amados irmãos, necessitamos colocar em prática em nossas vidas a obra consumada por Jesus no Calvário. Todos nós sabemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele pagou um preço pelos nossos pecados na cruz do sangue. Mas, sabendo disso, muitos de nós não colocamos na prática, no dia a dia, e vivem debaixo de culpa, de condenação. Ficam, sabe, em amizade com este mundo tenebroso, quando a palavra de Deus reprova. Romanos fala que a amizade com Deus, Romanos 8, amizade com o mundo é inimizade com Deus. Como colocar em prática a obra consumada por Jesus no Calvário em nossas vidas hoje? Como? No momento que o Espírito Santo nos convence do pecado, que nós erramos o alvo. Nós não vamos fazer de vítima, e agora? A maioria de nós ficamos procurando um culpado para os nossos fracassos. Não é verdade? Ficamos ocupados com fulano, ciclano, é o patrão, é a patroa, é o pai, é a mãe, é o pastor, é fulano de tal, é ciclano. E vivem em depressão, debaixo de culpa, de condenação. Sabe, quando nós erramos, nós devemos assumir e confessar nossos pecados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, confessar nossos pecados, sacudir a poeira, levantar e correr a corrida da fé novamente. Podemos correr a corrida da fé hoje, como se nunca tivéssemos pecado, como se nunca tivéssemos fracassado, como? Aplicando o sangue de Cristo em nossas vidas. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, o sangue de Jesus purifica a nossa consciência de obras mortas. Então, quando eu permito que o sangue de Cristo purifique a nossa consciência de obras mortas, não vou sentir culpa, porque nós vamos lembrar de Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Entende isso hoje, à noite? Compreendes? Compreendes? Como o inimigo, em Apocalipse 10, versículo 9 e 10, fala que o diabo, ele é o nosso acusador, ele nos acusa de dia e de noite. Efésios 6 fala que ele lança seus dardos, suas flechas venenosas, para atingir as nossas emoções, a nossa consciência, a nossa mente. Para nós ficarmos, realmente não dá jeito, realmente eu sou um fracassado. O inimigo, ele fica nos acusando, resistiu firme na fé. 1 Pedro 5, 11. Como? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 3. Levando cativo todo pensamento que não são de Deus a Deus. Quando chega um pensamento na nossa mente, que eu sei que não é de Deus,
que gera culpa, que gera condenação, que gera estresse, que gera ansiedade, que gera, sabe, medo. Eu falo, opa, isso não é de Deus, não. Leva cativo e fala, Deus, em nome de Jesus, eu coloco essa situação diante de ti, purifica minha mente, minha consciência, não permita que eu fique abalado. O sangue de Cristo é poderoso para nos purificar, para nos lavar, para nos regenerar, para nos fazer, sabe, mais que vencedores no dia de hoje e na situação que nós estamos vivendo. Assim, nós resistimos o inimigo na fé e ele foge de nós. Ó, amados, o sangue de Cristo foi, é e será eternamente suficiente para nos perdoar eternamente. A obra está consumada. Não devemos viver debaixo de culpa, de condenação, mas confiar em Deus nos detalhes das nossas vidas. Podemos fazer a diferença e impactar essa geração, a nossa geração, dando a volta por cima quando nós fracassamos. Tudo bem? Podemos dar a volta por cima. O mais importante é a nossa vida com Deus. O mais importante é a nossa vida com Deus. O resto, ele resolverá. No seu tempo, do seu jeito, como lhe apraz. O mais importante é ter uma vida íntima com Deus, é permitir o Espírito Santo nos edificar, nos instruir, nos ensinar, ministrar nossas vidas no dia a dia e não entristecer o Espírito Santo errando algo, pecando, mas correndo sempre para Deus. E quando nós erramos, fracassamos, corremos para a cruz e permitamos que a obra consumada, o sangue de Cristo, nos purifica, nos regenera. Então, quando eu erro, quando nós erramos, não vamos ficar lamentando o nosso erro, vamos confessar, sacudir a poeira e correr a corrida da fé. Romanos capítulo 3, versículo 25 e 26, justificados mediante a fé no sangue de Cristo, nós temos a vida eterna, nós fomos justificados gratuitamente pela fé no sangue de Cristo. Romanos 3, versículo 25 e 26. Olha, amados irmãos, podemos encontrar Deus em nossos fracassos. Lembra de Jacó? Roubou a primogenitura de Esaú. Deu um jeitinho com a Rebeca. Fugiu. E logo na frente de Betel, o que ele encontrou? Quem ele encontrou? Deus. E ali está um dos versículos mais tristes da Bíblia, em Gênesis capítulo 28. Jacó disse, Deus estava neste lugar e eu não sabia. Deus está neste lugar e muitos de nós não sabemos. Deus está conosco. A obra consumada por Jesus nos proporcionou andar na presença de Deus, ser redimidos, ser lavados pelo sangue de Cristo, ser selados pelo Espírito Santo e ter Cristo em nossas vidas. E Colossenses capítulo 1, versículo 27, fala que este é um grande mistério. Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Amém. Jacó fracassou, mas ele encontrou Deus no seu fracasso. Ele encontrou Deus no fracasso. Lembra de Moisés? Moisés bateu no egípcio e fugiu. E lá na frente, ele encontrou quem? Deus na sarça ardente. E nós sabemos o ministério de Moisés, como Deus usou Moisés para livrar o povo hebreu da escravidão do Egito. Nós sabemos quem foi Jacó. E nós sabemos que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E Israel está lá até o dia de hoje, na sua terra prometida. Amados irmãos, é muito importante para nós lembrarmos
obra consumada da graça de Deus em cada detalhe das nossas vidas. Lembra de Davi? Davi, o maior monarca da história de Israel, fracassou várias vezes. Fracassou no casamento, fracassou na educação dos filhos, fracassou várias vezes. Mas sempre ele encontrava Deus e a graça de Deus depois dos seus fracassos. E Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Podemos encontrar Deus em nossos fracassos e nos tornarmos uma bênção na nossa geração, na vida dos irmãos, no nosso dia a dia, na nossa família, em nossos relacionamentos. Os fracassos da vida não poderão impedir Deus de nos usar hoje para a sua glória. Em Romanos, capítulo 6, versículo 15, olha comigo, 14 e 15, Romanos 6, versículo 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Uau! Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aí Paulo fala no versículo 15 de Romanos 6. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Aí vem a refutação. De modo nenhum. De modo nenhum. Havemos de pecar porque estamos... A graça não é uma licença para pecar. Pelo contrário, é o meio que Deus nos usa para nos restaurar do pecado. Por isso, o nosso fracasso não pode impedir Deus de nos usar hoje e agora para a sua glória. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, versículo 13, uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante de mim estão. Então, se você tem fracassado, se nós temos fracassado, sabe, devemos aplicar a obra consumada por Jesus Cristo no Calvário em nossas vidas. Permitir que o sangue de Cristo nos purifica, nos regenera. Sabe, devemos permitir, como está escrito em Hebreus 9,14, que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência de obras mortas. E levantar a cabeça e direcionados pelo Espírito Santo que nos selou, andarmos em novidade de vida, como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 4, fomos chamados a andar em novidade de vida, uma vida nova, de qualidade diferente da vida que nós andávamos anteriormente, principalmente quando nós fracassamos. Tem um novo começo, uma nova esperança, uma nova vida para cada um de nós, hoje e agora. Devemos deixar o pecado para trás e avançar para o que está diante de nós. Hoje, podemos contar com o sangue de Cristo para purificar nossa consciência de obras mortas. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, se você nunca fracassou na sua vida, eu quero dizer que você está sujeito ao fracasso a qualquer momento. E você precisa aprender sobre isso também. Na vida com Deus. Até o arrebatamento da igreja. Nós ainda temos a natureza pecaminosa, que está aí lutando a carne contra o espírito, como está escrito em Gálatas capítulo 5. Nós calamos a carne quando nós aplicamos a obra consumada por Jesus no Calvário em nossas vidas. Nós temos esses inimigos, o mundo, a carne e a velha natureza, o tempo todo batalhando em nós e através de nós. Por isso devemos aplicar a obra de Cristo, o sangue de Cristo em nossas vidas. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há um novo começo. Vamos andar juntos. Levanta a cabeça. Vamos correr a corrida da fé juntos. Vamos permitir que o Espírito Santo nos direcione no caminho que ele tem para cada um de nós neste tempo, nesse segundo semestre, para a glória de Deus. Vamos deixar o que passou para trás e vamos avançar para o que estão adiante de nós. Como Paulo disse em Filipenses 3,13.
É hora de crescer, é hora de amadurecer, é hora de dar a volta por cima, é hora de resistir o inimigo, é hora de ter uma nova motivação no nosso chamado, no nosso ministério. Vamos em frente. Nós fomos comprados por preço. E esse preço não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas sim o precioso sangue de Jesus derramado na cruz, uma única vez por toda a eternidade. Por isso, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Os primeiros versículos que nós lemos nessa noite. Perdoados, esquecidos e se foram para sempre. Deus, Ele cuida de cada um de nós. Ele tem um plano para nossas vidas hoje, para que possamos correr a corrida da fé, sem condenação, sem culpa e sendo uma bênção nas suas mãos. Podemos encontrar Deus nos fracassos da vida e dar a volta por cima e andar em novidades de vida, como se nunca tivéssemos fracassado, por causa da obra consumada, por causa do preço que foi pago, o sangue de Jesus Cristo. Vamos correr a corrida da fé juntos. Porque, sabe, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E a graça de Deus é o meio que Deus usa para nos restaurar do pecado. Nós somos incapazes de pagar pelo nosso pecado, pelo nosso erro. Mas Jesus já pagou na cruz do Calvário, o sangue derramado, uma única vez para sempre. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Hebreus capítulo 10, versículo 12. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Uma vez para sempre. Ele morreu a nossa morte. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, o sangue derramado, e agora está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Amém? Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Se você está nos assistindo nessa noite, e ainda não tem certeza da sua para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. O momento é agora. João Batista, quando viu Jesus, ele disse em João 1, versículo 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para resolver essa barreira que impedia-nos de chegar a Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, uma única vez por toda a eternidade. Romanos capítulo 10, versículo 9, Paulo disse, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Efésios capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de obras, é dom de Deus. Então, se você gostaria de ter a garantia de vida eterna, não é mudar de religião, não é parar de fazer o que gosta, é crer na obra que Jesus fez por você na cruz. E depois é outra história. O Espírito Santo vai te orientar no caminho que deve andar. Mas primeiro você precisa entregar a sua vida a Jesus Cristo pela fé, confessando Ele como Salvador. Em João 1, versículo 12, a todos que o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você gostaria de ser um filho de Deus, salvo pela graça de Deus, ora comigo agora. Onde você está? E como você está? Fala assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia. Senhor, por favor, purifica-me a minha vida, a minha consciência. Purifica-me, Senhor. Me faz uma nova pessoa. Eu te recebo, Jesus Cristo, como meu Salvador pessoal. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito, nova criatura é, as coisas antigas já se passaram, e tudo se fez novo. Em 1 João, capítulo 5, versículo 11 a 13, está escrito, aquele que tem um filho, tem a vida. Aquele que não tem um filho, não tem a vida. Essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Então, você agora tem a vida eterna. Se você orou assim pela primeira vez, com entendimento, por favor, entre em contato comigo. Vocês estão
assistindo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Fala, pastor, eu orei contigo, recebendo Jesus como meu Salvador. Eu terei grande alegria em orar por você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, que possamos levantar a cabeça hoje e permitir que o sangue de Jesus seja o referencial em nossas vidas. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus é suficiente para nos restaurar do pecado. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família neste final de semana, no nome glorioso de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, no nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém.